Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 21 de novembro de 2024, hoje é quinta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos aqui hoje na lição de número 325, há 40 dias do final da jornada, né, dessa nossa jornada de 2024. Já pensaram nisso? Todas as coisas que penso ver refletem ideias. Todas as coisas que penso ver refletem ideias. Vamos fazer primeiramente a leitura do nosso texto, o que é a criação. A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria, e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o amor, em que o que ele criou não existisse. E tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre, exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu Filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno, quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda a possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua inocência, em sua pureza. Nós somos a criação, nós os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há a certeza, pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama, ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma, e cuja santidade a própria criação compartilha, cuja santidade ainda faz parte de nós. Muito bem. Agora nós passamos para a nossa lição do dia, que é a lição de número 325. Todas as coisas que penso ver refletem ideias. Todas as coisas que penso ver refletem ideias. Esta é a nota mestra da salvação. O que vejo reflete um processo em minha mente, que se inicia com a minha ideia do que quero. A partir daí, a mente faz uma imagem daquilo que deseja, julga valioso e, portanto, busca achar. Essas imagens são então projetadas para fora,
contempladas, estimadas como reais e guardadas como nossas. De desejos insanos vem um mundo insano. Do julgamento vem um mundo condenado. E de pensamentos de perdão vem um mundo gentil e misericordioso para com o Filho Santo de Deus, oferecendo-lhe um lar benigno, onde ele pode descansar por um momento antes de prosseguir viagem e ajudar os seus irmãos a andar para frente com ele, a fim de achar o caminho para o céu e para Deus. Pai nosso, as tuas ideias refletem a verdade, e as minhas, a parte das tuas, apenas inventam sonhos. E que eu só contemple aquilo que as tuas ideias refletem, pois as tuas e só as tuas estabelecem a verdade. Essa lição, gente, ela é um barato, na minha opinião, né? Porque ela parece mais um daqueles textos, né, de livro de autoajuda, né? Muito interessante. Olhem esses primeiros versículos da lição. Vejam como eles poderiam ter saído de um curso de manifeste a vida que você deseja criar, né? Esta é a nota mestra da salvação. O que vejo reflete um processo em minha mente que se inicia com a minha ideia do que eu quero. Então eu vejo aquilo que eu quero ver, né? Já falamos sobre isso muitas vezes. Muitas vezes aqui, né? No nosso canal. A partir daí, a mente faz uma imagem daquilo que deseja, julga valioso e, portanto, busca achar, busca ver. Então, essa lição aqui, ela é a explicação daquele princípio. A projeção dá lugar à percepção, ou a projeção faz a percepção. Primeiro eu projeto, depois eu percebo. Correto? Primeiro eu crio tudo aqui na minha mente. Depois a minha criação atrai para mim aquilo que eu criei, né? Então isso é a maneira como esse holograma funciona. É assim que esse holograma funciona, né? Adquirir maestria sobre esse holograma é fundamentalmente compreender essa lei, né? Nós estamos criando tudo, né? E já demos exemplos sobre isso, né? Já demos vários exemplos sobre isso, né? Quando você decide que você vai trocar o seu carro e de repente você vai comprar agora um carro elétrico. E aí você sai na rua e você só vê os carros elétricos, né? Não sei se vocês já viram, aqui no Rio já tá cheio, né? O BYD, o chinês, o BYD, né? BYD, né? Que é a sigla de Build Your Dreams, construa os seus sonhos, né? É exatamente isso. Você sai da rua e você só vê os carros elétricos. Por quê? Porque você está fazendo exatamente o que ele diz aqui. A mente faz uma imagem daquilo que deseja, julga valioso e, portanto, busca achar. Então, essa lição é a explicação do princípio sobre o qual Jesus fala. Eu acho que a primeira vez que ele apresenta esse princípio diretamente, eu não me lembro agora em que capítulo, mas no capítulo 21, logo na introdução ele apresenta, né? Eu até fiz um post essa semana no nosso perfil no Instagram, né? Falando exatamente sobre isso, que foi um texto que eu li para vocês, eu acho que tem uns 2 ou 3 dias, né? E é exatamente isso. Nós estamos vendo aquilo que queremos ver, né? E é aquela crença que eu sempre trago para vocês como exemplo, né? Homem não presta, né? E aí o que eu vejo? Só homem que não presta na minha frente, né? E essa lição, essa consciência é muito legal, porque olha só, ele diz assim: todas as coisas que penso ver, porque na verdade quando eu estou olhando com os olhos da carne, eu penso ver, refletem ideias, ok? São as coisas que eu penso ver. É como se hoje eu fosse lá para o metaverso do seu Zuckerberg, colocasse lá o meu óculos de realidade virtual, e aí eu começo a ver coisas.
Mas, na verdade, eu estou interagindo com aquele holograma lá chamado metaverso. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Eu tô lendo um livro do Dr. Kenneth Wapnick que é maravilhoso e ele fala exatamente isso, né? Que nós, quando estamos acordados, nós também estamos sonhando, estamos adormecidos. Então, quando a gente vai e dorme, a gente fala, ih, eu tô sonhando. Sim, mas quando eu tô acordado, também tô sonhando, né? E aí ele fala uma coisa muito legal, que o David Wilcock fala pra caramba. Que quando você vai despertando espiritualmente, você começa dentro dos seus sonhos, o sonho mesmo, né? Quando a gente está dormindo, você começa a perceber que você está sonhando. É o tal do sonho lúcido, né? Isso é um sinal ascensional, né? E é uma capacidade que a gente pode treinar, como sonhar lucidamente. Tem livros escritos sobre esse assunto, ele dá curso sobre esse assunto, né? E aí, tudo isso aqui é um grande sonho, né? Então, eu estou em sofrimento porque eu estou escolhendo, buscando o sofrimento. Não, Jaque, isso não é possível. Nossa, então eu vou dizer uma coisa pra você. Comece a fazer práticas de gratidão na sua vida e veja o sofrimento desaparecer. Comece a agradecer até pelas coisas, entre aspas, que são ruins na sua vida. Comece a agradecer, comece a fazer uma prática de gratidão. Deus, muito obrigada, Deus, muito obrigada, Deus, muito obrigada, isso aqui, universo, muito obrigada, muito obrigado, muito obrigado. Comece a fazer uma prática de gratidão. O problema, gente, é que as ferramentas estão todas aí. Nós é que não queremos praticar. Porque nós preferimos ficar no ego, culpando o mundo por tudo aquilo que nós achamos e dizemos que tem o poder de nos fazer sofrer. Ok? Essa que é a verdade. É a verdade verdadeira. Ok? Essa que é a verdade. Na verdade, essa lição, todas as coisas que penso ver refletem ideias na minha mente, né? Ela é o suprassumo da libertação do holograma. Agora, é difícil pra gente, né? É difícil, porque nós somos condicionados a caminhar pelas nossas vidas olhando para fora. Ó, o que virá do lado de fora, né? E eu fiz esse post, deixa eu ler para vocês o texto que eu fiz, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né? Deixa eu ler para vocês aqui o texto inteiro. Eu fiz esse post foi anteontem, tá? Então o texto que eu coloquei no post, que é a imagem de uma orquídea azul, orquídea não, perdão, um lótus, é: a projeção faz a percepção. O mundo que vês é o que deste ao mundo. Nada mais do que isso, mas embora não seja mais do que isso, não é menos. Portanto, é importante para ti. Ele é a testemunha do teu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. Como um homem pensa, assim ele percebe. Portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. Como um homem pensa, assim ele percebe. Então, se eu penso que homem não presta, perceberei homens que não prestam à minha volta. Toneladas deles. Ok? E por aí vai. Então, agora a gente pode passar para a leitura do nosso livro-texto, o acompanhante do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, tá? Então, vamos ver o que ele tem para nos contar hoje, tá? Essa lição é provavelmente o melhor resumo da teoria do curso a respeito da percepção. Então, aí ele apela para a leitura da lição, né? Muito bem, vamos lá. Essa é a nota mestra da salvação. O que vejo reflete um processo em minha mente, que se inicia com a minha ideia do que quero. A partir daí, a mente faz uma imagem daquilo que deseja, julga valioso e, portanto, busca achar. Essas imagens são então projetadas para fora, contempladas, estimadas como reais
e guardadas como nossas. Né? Poderia ter saído, esse texto aqui poderia ter saído do filme O Segredo, né? Curso em manifestação, como manifestar a vida que você deseja. Só que a coisa não é tão simples quanto parece. Porque os nossos pensamentos estão conectados com as nossas emoções. Então, enquanto nós não desgastarmos, elaborarmos, curarmos essas emoções que estão anexadas aos pensamentos, então não vai ser tão simples assim. Por isso que eu posso passar um mês inteiro com pensamento positivo e não vai funcionar. Ao mesmo tempo, se eu trabalhar na minha prática da gratidão, aí eu já estou ativando outros circuitos neurais, né? Por isso que a gente fez ano passado a jornada de cura da criança interior. Para quê? Para ir lá curar o teu emocional. Porque senão, gente, todo mundo que pensa positivo estava milionário. Imaginem quantos milionários da nova era, da autoajuda, haveriam no mundo. Eu conheço pessoas, mais de uma, que ficaram milionárias utilizando essas técnicas. Mas houve toda uma jornada que durou décadas, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está aprendendo pouco a pouco como ter esse domínio do holograma, tá? Que é, de certa forma, o nosso primeiro passo ascensional, tá? Tudo que vemos é uma projeção. Tudo que eu vejo é uma projeção. A partir dessa análise da percepção, nós não vemos nada que seja real com os nossos olhos físicos. Tudo que vemos reflete um processo na minha mente. E nada mais do que isso. O que nós vemos são imagens projetadas. Como uma lição inicial do livro de exercícios diz, eu dei a tudo que eu vejo, nesse quarto, nessa sala, todo o significado que tem para mim, né? Não foi isso que a gente viu lá? Naquelas primeiras 40 lições, que são as lições que eu brinco com você, que são as pedreiras de um curso em milagres. Aquelas lições onde a gente está olhando para a cara do sistema de pensamento do ego, assim, para o sistema de pensamento do ego cara a cara, pá, ali, nu e cru. São bem chatinhas, são aquelas que você tem que segurar nas mãos de Jesus para você poder fazer. Que eu falo para vocês, passou das 40 primeiras, o resto vai tranquilo, né? À medida em que escolhemos o que queremos ver, um mundo surge à nossa vista. Se nós escolhemos o julgamento, nós vemos um mundo condenado. Se nós escolhemos o perdão, nós vemos um mundo gentil. É por isso que o curso foca inteiramente na cura da mente e não na mudança do mundo. Exatamente o texto que eu li para vocês. Como o Dr. Kenneth Wapnick aponta, tentar consertar as coisas no mundo é como tentar consertar as coisas num filme, fazendo coisas com a tela. Esse é um exemplo clássico, que você vai ver em qualquer boa filosofia que ensine isso para vocês. A gente aprende esse exemplo lá na Seitonoye, né? Então, se eu tô querendo consertar a minha vida fazendo coisas fora e não buscando a correção mental, nossa, não vai funcionar. Eu tô tentando acertar o filme mexendo na tela e não no projetor. Não no filme que está sendo passado através das lentes do projetor, né? É por isso, mudar o mundo não é necessário. O mundo vai mudar à medida em que mudarmos os nossos pensamentos. A única forma que você pode mudar o filme é mudar aquilo que o projetor está projetando ou consertar o projetor. A mente é o projetor do mundo. Quando nós aceitamos os pensamentos de perdão em nossas mentes, o mundo se torna... e aí ele vai... Peraí que eu vou ler em português. Não sei. E de pensamentos de perdão vem um mundo gentil e misericordioso, para com o Filho Santo de Deus, oferecendo-lhe um lar benigno,
onde ele pode descansar por um momento antes de prosseguir viagem e ajudar os seus irmãos a andar para frente com ele, a fim de achar o caminho para o céu e para Deus. Muito bem. E é isso que nós fazemos neste mundo, como quando temos as nossas mentes curadas. Nós ajudamos os outros a fazerem o mesmo. Com certeza você já está, através do seu exemplo, não necessariamente das suas palavras, ajudando o mundo a se curar, ajudando os seus irmãos e irmãs à sua volta a se curarem, né? Muito bem. O que nós queremos é que as ideias de Deus sejam refletidas no mundo, em vez de nossas próprias ideias, né? E aí ele vai citar a frase aqui, a 2:1. A partir daí, que eu só contemple aquilo que as tuas ideias, as ideias de Deus, refletem, pois as tuas ideias e só as tuas ideias estabelecem a verdade. Muito bem. Hoje eu não quero sonhos, eu quero a realidade refletida no meu mundo. Tudo começa a partir da minha ideia daquilo que eu quero. Portanto, Pai, eu peço ajuda para querer apenas a verdade, apenas a paz, apenas o que é amoroso. Eu quero a união, eu não quero a separação. Eu quero a cura, eu não quero o conflito. Eu quero a paz, eu não quero a guerra. Me ajude a reconhecer que o que quer que seja que eu pense o que quer que seja que eu pense que eu quero, além disso, ou qualquer coisa além da verdade. E reconheça isso, trazendo esses meus desejos à sua luz, para que sejam curados. Para a luz, a sua luz para a cura. E permita que eles vão embora. Tá bom? Então, olha a chave que ele está dando aqui pra gente, né? Então, eu preciso pedir a Deus para me ajudar a querer a paz e não a guerra. Eu preciso pedir a Deus para me ajudar a querer a cura e não um conflito. Eu preciso pedir a Deus para me ajudar a querer a união e não a separação. Eu preciso pedir a Deus para me ajudar a querer o milagre, em vez de querer as mentiras do ego, né? E isso é muito bonito, né? E aí ele passa para o comentário do texto, que é a criação. Ele vai comentar o 3:1. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. Vejam que bacana, né? Vejam como, quando a gente faz esse estudo bonitinho do jeito que Jesus pede, lendo os textos todos os dias, como a gente vê a conexão entre as lições e o texto. Então, o texto é o que é a criação, né? É o que é a criação. E a lição é: todas as coisas que penso ver refletem ideias. Então, hoje, quando você sai de casa, você vai se lembrar: então isso aí que eu tô vendo, na verdade, eu tô pensando ver. Porque essa vista do meu corpo, ela não é a vista real, né? Não é a vista real, né? E aí ele começa aqui o comentário. A teoria geral de Um Curso em Milagres sobre a criação, ela tem ela mantém alguns fatos como fundamentais. Apenas o que foi criado por Deus é real ou verdadeiro. Tudo que Deus cria é real, verdadeiro e eterno. Portanto, nada que não seja eterno e imutável é real, portanto não é verdadeiro. Então não é verdadeiro. Com base nessas premissas, Um Curso em Milagres conclui que todas as coisas neste mundo, a Terra em si mesma, o universo físico inteiro e especialmente os nossos corpos e a nossa vida aparente aqui na Terra, não podem ser criações de Deus, porque não são eternas e não são imutáveis. Tudo que podemos ver com os nossos olhos físicos, até mesmo as estrelas eternas, as estrelas eternamente jovens, têm um fim.
E o que termina, o que tem um fim, simplesmente não é real. No sentido dessa palavra em Um Curso em Milagres. Tudo isso, e até mesmo um pedacinho disso, cai na categoria das ilusões. Cai na categoria das ilusões. Ademais, a criação de Deus é holográfica. Cada parte contém o todo. E esse é um conceito que desafia a lógica baseada na matéria. Não é? A lógica baseada na matéria é desafiada por essa teoria. O análogo mais próximo que eu conheço disso é um holograma. É exatamente o que a gente fala, é o metaverso. É o metaverso. Uma vez que uma imagem holográfica tenha sido capturada numa placa fotográfica e a luz, um feixe de luz tenha sido passado pela placa, ele irá produzir uma imagem tridimensional desse holograma. Se é a fotografia de uma maçã, então será uma maçã em 3 dimensões. E você poderá ver os diferentes ângulos da maçã ao mover o ângulo da luz, do feixe de luz que está brilhando sobre a imagem, está incidindo, né, sobre a imagem. É uma palavra melhor para o português. Esse barulho, gente, é o caminhão de lixo, tá? Que, por sinal, agora esse caminhão de lixo que sobe aqui na minha rua, ele é elétrico. Então ele faz muito pouco barulho. Esse barulho é barulho dos comandos lá da mala dele, né? Do container. Muito bem. Agora, se essa placa holográfica for partida em 4 pedaços, você não termina com quatro imagens de 4 partes de uma maçã. Em vez disso, você tem 4 imagens menores de uma maçã inteira, porque o todo está em cada parte. Ele está explicando isso aqui, mas quando eu li este livro aqui maravilhoso, que a gente tem que fazer uma live sobre ele, o Universo Holográfico, cara, há muitos anos atrás, estava na faculdade, gente. Esse livro é uma bíblia para mim, né? E esse livro, ele me ajudou muito a entender Um Curso em Milagres, tá? Como eu sempre gostei de física, né? Tava na faculdade de engenharia, esse livro para mim foi melzinho na chupeta. Adorei lê-lo, né? E é exatamente a teoria de Um Curso em Milagres, para vocês verem como as coisas se conectam, né? Nessa época eu ainda nem conhecia o ensinamento, né? Eu li talvez uns 5 anos antes. Muito bem. Então, o que eu aprendi nesse livro é que você vai ter a imagem da maçã, mas um pouco mais pálida. Ele diz que aqui você vai ter imagens menores. Não foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que a gente vai ter a imagem da maçã no tamanho original, mas nós teremos a imagem da maçã pálida, um pouco mais pálida, tá bom? E é assim que é a criação de Deus. Fragmente-a o quanto você quiser, e a totalidade da criação ainda é refletida em cada pequena parte. Toda a criação está em você e está em mim. A criação totalmente total é aquilo que Um Curso em Milagres se refere como o Filho Santo de Deus. A vontade de Deus está completa em cada aspecto, que seria uma outra palavra para cada parte. E o curso frequentemente usará diferentes palavras para parte, tais como aspecto ou fragmento. Mas a premissa que não é dita é sempre que cada aspecto contém o todo. E a palavra se refere àquilo que nós pensamos como sendo indivíduos ou pessoas. Embora de alguma forma e ao mesmo tempo você é também o todo. Um sintoma da nossa crença equivocada na separação é que nós nos superidentificamos com o fato de sermos partes, né?
e perdemos o contato com a nossa totalidade. Por exemplo, eu tendo a pensar sobre mim mesmo primariamente como Alan Watson. Você tende a pensar sobre si mesmo primariamente como a sua individualidade. Eu, Jaqueline Mariano, por exemplo. De fato, a nossa realidade primária é um ser compartilhado, uma totalidade. Muito do processo de aprendizado, através do qual um curso em milagres está nos levando, é a mudar esse senso primário de identificação com essa parte, para nos identificarmos com o todo. O ambiente de aprendizado do relacionamento santo é projetado para quebrar esse nosso senso de isolamento ou de sermos partes, né? E para reforçar a nossa identificação com o todo, ao demonstrar a nós que aquilo que nós pensamos como sendo a outra pessoa num relacionamento é de fato uma parte do nosso ser compartilhado. Nós experienciamos os mesmos pensamentos. O que afeta um, afeta o outro. Aquilo que eu penso, afeta você e vice-versa. Aquilo que eu dou é dado a mim mesmo. Quando eu perdoo você, eu sou liberado também. À medida em que nós temos essa falha, né, nessas partes e tomamos a consciência da totalidade que é aprendida no relacionamento santo, então esse relacionamento começa a ser generalizado e transferido a todos os outros aspectos da criação. Todos aqueles a respeito dos quais nós tínhamos pensado que não éramos nós, ok? Ok?
Então vamos ler novamente a lição e aí a gente faz uns comentáriozinhos sobre ela, né? Que vale a pena. Então, lição de número 325, todas as coisas que penso ver refletem ideias. Essa é a nota mestra da salvação. O que vejo reflete um processo em minha mente que se inicia com a minha ideia do que quero. A partir daí, a mente faz uma imagem daquilo que deseja, julga valioso e, portanto, busca achar. Essas imagens são então projetadas para fora, contempladas, estimadas como reais e guardadas como nossas. De desejos insanos vem um mundo insano. Do julgamento vem um mundo condenado. E de pensamentos de perdão vem um mundo gentil e misericordioso para com o Filho Santo de Deus, oferecendo-lhe um lar benigno, onde ele possa descansar por um momento antes de prosseguir viagem e ajudar os seus irmãos a andar para frente com ele, a fim de achar o caminho para o céu e para Deus. Pai nosso, que as tuas ideias refletem a verdade, e as minhas, à parte das tuas, apenas inventam sonhos. Que eu só contemple aquilo que as tuas ideias refletem, pois as tuas e só as tuas estabelecem a verdade. Então essa é uma grande prece, né? Eu estou pedindo para que apenas os pensamentos que compartilho com Deus ocupem a minha mente, né? E essa reflexão que ele fez aqui no final, que aliás é uma reflexão totalmente legal ele ter citado, né, o Dr. Kenneth Wapnick, porque é totalmente o que a gente aprende quando a gente lê, né, quando a gente lê os livros, né, do Dr. Kenneth, né, e vocês estão acompanhando comigo aí as lições a leitura do livro texto, né? Então, gente, é isso, né? O outro e eu somos um. O outro é um aspecto meu, né? E quanto mais difícil for a minha relação com o outro, mais reprimido é aquele conteúdo que eu tô experimentando através do outro, né? O Jung, o psiquiatra suíço, pai da psicologia junguiana, psicologia analítica, né? Ele falou exatamente sobre isso quando ele definiu lá o conceito de sombra, né? Então, uma pessoa que chega na minha vida para me atormentar, digamos assim, ela é alguém que, se eu espertamente pedir ao Divino Espírito Santo para me ajudar no relacionamento, ela vai poder me ensinar muito a respeito de quem eu sou e a respeito das virtudes que eu preciso desenvolver, como dizia a minha grande professora de fogo sagrado, a Mônica Oliveira. E aí foi muito engraçado porque eu saí para almoçar com a minha melhor amiga de um curso em Milagres, que estudou comigo. A gente começou a frequentar as aulas da minha professora praticamente juntas. Ficamos muito amigas. E aí a gente saiu para almoçar juntas esses dias. E eu estava comentando com ela sobre 2 relacionamentos da minha vida que me parece que chegaram a um termo, né? E ela perguntou pra mim, Jaque, você tá em paz? E aí eu falei assim, tô. O pior é que eu estou em paz. Aí ela falou assim pra mim, então você para de se culpar, porque a lição foi aprendida. E aí eu fui olhando pra cara dela, né? Olhando pra ela e falando, cara, é isso. Foi isso que a gente passou lá 10 anos aprendendo com a minha professora, né? Com a nossa professora, né? É porque a lição foi aprendida, então a pessoa já pode ir embora da sua vida. Você já aprendeu a lição que você tinha que aprender com ela. Virão novas lições, virão novas pessoas, né? E Jesus, ele é muito explícito ao dizer isso. Não existem dezenas de pessoas, né? Existem aquelas 2 pessoas originais lá, quando você chegou, que eram deuses para você, o seu pai e a sua mãe.
As outras pessoas são todas variantes dessas pessoas. E se você for olhar mais fundo, nem essas pessoas existem, existe só você. Você e as projeções da sua mente. Então, em todos os relacionamentos, você está aprendendo sobre você. Então, o sábio é a gente parar de reclamar e se disponibilizar a aprendermos sobre nós mesmos. E aí nós vamos aprender sobre os nossos próprios defeitos de caráter, sobre as nossas falhas, e nós vamos aprender também com aquelas pessoas que eventualmente são mais desafiadoras, nós vamos aprender a colocar limites. Nós vamos aprender a dizer não, olha, até aqui você vai, a partir daqui eu não quero mais. Essa é uma grande lição, especialmente para as mulheres, para nós mulheres, que temos uma tendência em querer agradar todo mundo o tempo todo, né? Nós somos agradadoras por natureza, né? Nós queremos agradar, nós queremos que os outros gostem da gente, porque isso vem de uma necessidade inconsciente lá primitiva, muito primitiva, porque quando nós agradávamos as pessoas, como elementos mais fracos da sociedade, nós garantimos a nossa sobrevivência e a sobrevivência da nossa prole, né? Mas agora não é mais assim. Então agora chegou a hora de a gente poder dizer não, com muita educação. Colocar os nossos limites com muita educação. Olha, não, a partir daqui já não quero mais não, muito obrigada. Né? E é isso. Então hoje, ficar com esse conceito hoje, né? De todas... Peraí, deixa eu ler aqui bonito. Todas as coisas que penso ver refletem ideias. Olhem que legal. Eu estou vendo do lado de fora, em Technicolor, em 3 dimensões, o conteúdo da minha mente. E eu tenho, então, a partir da observação cuidadosa e generosa da realidade, né? Eu vou olhar para a realidade sem preconceitos. Eu posso ver o conteúdo da minha mente, posso fazer algo para transformá-la. Tá bom? É assim que a mudança da mente vai acontecer. Quando eu pedir pelo milagre, né? Poxa, meu Deus, me ajuda a favorecer aqui, dar mais valor à separação, à união, em vez de valorizar a separação. Me ajuda eu ver que eu e meu irmão somos um, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje, essa lição estupenda. Pratiquem-na, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.